Estão acolhidos no Poder Legislativo brusquense. Convidamos os vereadores presentes para tomarem assento em seus respectivos lugares e o primeiro secretário para se posicionar na mesa dos trabalhos. Daremos início nesse instante à sessão solene de entrega de título de cidadão honorário do município de Brusque. Convidamos para tomar assento à mesa principal as seguintes autoridades. Convidamos o excelentíssimo senhor Ivan Roberto Martins, presidente da Câmara Municipal de Brusque. Excelentíssimo senhor Jonas Oscar Paegli, prefeito municipal de Brusque. Registramos e agradecemos a presença dos músicos Luiz e Clemente e Alexandre Stoll, arte educadores da Fundação Cultural de Brusque, que abrilhantarão esta sessão. Lembramos que esta sessão está sendo gravada e será disponibilizada no YouTube da Câmara a partir das 00h de amanhã. Registramos ainda a ausência do vereador Dr. Celso por motivos de saúde e do vereador Paulo Rodrigo Sestrem em decorrência de compromissos anteriormente assumidos, conforme ofício 12/2020. Esta sessão solene foi convocada para reverenciarmos a cidadania, homenageando o trabalho de pessoas que elevam o nome de nosso município. Solicitamos ao cerimonial da casa que conduza até a sala do plenário os homenageados. Senhora Ione Terezinha Hassmann. Senhora Rosimari Glatz. Senhor Delfino João Scheffer. Senhor Eugênio José Paiva Maciel. Senhor Humberto Martins Fornari. Senhor Carlos Maurício Játiva Alban. Senhor Fernando José de Oliveira. Senhor João Ricardo. Com a palavra, o presidente desta sessão, vereador Ivan Roberto Martins. Perdão, senhores. Senhor Ginter Lothar Perti.
Agora, então, com a palavra o presidente da sessão, o vereador Ivan Roberto Martins. Declaro aberta a presente sessão solene. Desejo uma boa noite a todos, que sejam bem-vindos a esta casa. Como já é de conhecimento público, a Câmara realiza esta sessão solene para a entrega de título de cidadão honorário dentro das festividades de aniversário da Semana de Brusque. Na oportunidade, o município convivia o pico da pandemia de Covid-19, situação esta que nos impediu de realizar este evento, obrigando-nos a adiá-lo até a data de hoje. Neste ano, homenageamos estas ilustres pessoas que nos honram com suas presenças. Convido a todos para, em posição de respeito, acompanharmos a execução do hino nacional. Para cumprir as formalidades do presente ato cívico, conceda a palavra ao vereador José Zancanaro, que traduzirá, em nome de todo o colegiado dos representantes comunitários, os propósitos das matérias constantes desta sessão. Com a palavra, vereador José Zancanaro.
Senhor presidente, Sua Excelência Prefeito Municipal, senhoras e senhores vereadores, prezados conterrâneos que hoje receberão a cidadania brusquense, senhoras e senhores, convidados especiais presentes nas galerias do plenário. A mesa diretora convocou a presente sessão solene para reverenciar a passagem dos 160 anos de fundação da colônia Itajaí Brusque e proceder à entrega do título de cidadão honorário à senhora Ione Terezinha Hassmann, ao senhor Carlos Maurício Alban, ao senhor Guinter Lotter Perch, ao senhor Fernando José de Oliveira, ao senhor João Ricardo, à senhora ao senhor Eugênio José Paiva Maciel, ao senhor Humberto Martins Fornari, ao senhor Delfino João Scheffer e à senhora Rosemary Glatz, na forma dos decretos legislativos números 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 de 2020, aprovados por unanimidade dos membros desta Casa. Faço lembrar que esta solenidade, parte do calendário cívico da Casa, acontece costumeiramente no mês de agosto de cada ano. Contudo, em decorrência das regras sanitárias estabelecidas para proteger a sociedade do vírus Covid-19, o evento foi adiado para o dia de hoje, quando já vivemos num clima de maior segurança e menos apreensão. Então, senhoras e senhores, acolhendo solicitação da mesa diretora e dos dignos pares, faço as vezes do anfitrião, no papel de interpretar, em nome da Câmara, o significado desta celebração cívica. A cidade de Brusque nasceu de um ato administrativo instantâneo, como uma colônia para abrigar imigrantes, evidentemente europeus. Não houve um planejamento criterioso e nem preocupação em organizar uma recepção, assentamento e acompanhamento das famílias estrangeiras até a autogestão. O velho mundo vivia mergulhado em crise. Para milhares de europeus, o repatriamento era a alternativa de sobrevivência e a possibilidade de vida próspera e digna. O governo imperial brasileiro se propôs a acolher inicialmente 10 milhões de imigrantes, como parte da política de ocupação do vazio demográfico existente, principalmente na região sul. O Estado não fazia caridade, não tinha clareza sobre os conceitos de cidadania e muito menos de direitos humanos. Acolhia os imigrantes apenas temeroso que o Tratado de Uti pudesse ser invocado pelos colonizadores espanhóis, com a perda de preciosas áreas territoriais. Para o Estado, a presença do imigrante significaria também um incentivo à policultura familiar, num país que ainda vivia sob o sistema da monocultura e do latifúndio escravatório.
Os imigrantes assentados em Brusque, a partir de 1860, foram lançados na Mata Virgem, submetidos a riscos e a um estágio de carência generalizado. Era preciso sobreviver, sem ter dinheiro, e vencer o quadro inóspito da floresta, exercitar a criatividade, ser resistente e buscar forças no sentimento religioso. O arrependimento era a sensação imediata diante do engodo. A viagem de retorno era vencer ou vencer. O governo imperial tinha a responsabilidade de manter os aspectos coletivos da vida colonial e oferecer condições aos imigrantes até o estágio da autogestão. Vale destacar, porém, que o apoio financeiro era precário e os investimentos abaixo da linha para atender às necessidades básicas. Não bastasse a negligência estatal, a colônia esteve várias vezes em foco na coluna policial da província catarinense, quando alguns de seus diretores foram denunciados por improbidade administrativa. Senhor presidente, senhores e senhora vereadora, prezados conterrâneos e conterrâneas, em 1882, por meio de um ato político prematuro, o governo imperial antecipava ao povo brusquense a responsabilidade da autogestão administrativa, simplesmente para se descompromissar com os investimentos públicos, jogando a comunidade estrangeira à própria sorte. Naquele estágio, ainda não possuíamos uma estrutura produtiva consolidada. Éramos uma sociedade eminentemente colonial, sustentada na policultura para a subsistência das famílias assentadas na Mata Virgem. O verdadeiro mérito na história do município está nas mãos da sociedade civil, das pessoas, de lideranças inomináveis, que, envolvidas pelo sentimento do bem comum, das coisas coletivas, foram protagonistas de iniciativas admiráveis. Ao fazer menção ao Clube de Caça e Tiro Araújo Brusque, criado nos idos de 1866, homenageamos todas as entidades recreativas fundadas ao longo da nossa história. Instituições de lazer e distração, lenitivo, onde as gerações se encontravam para se aliviar, estreitar as relações estas sociais e retemperar o corpo para novos embates e novas lutas. Ao lembrarmos as vendas e os vendeiros dos tempos da colônia, reverenciamos a prosperidade do nosso comércio, sólido e concorrente, representado hoje pelo Clube dos Dirigentes Lojistas, com um papel importantíssimo na nossa economia. A Igreja Católica do Padre Gattoni e a comunidade evangélica luterana do Pastor Zandreski,
duas instituições históricas e sólidas, responsáveis pela formação ética e moral das nossas gerações, com doutrinas que direcionam a pessoa humana pelo caminho do ser, em vista à construção de uma Brusque solidária e fraterna. Se não bastasse os papéis espirituais, as igrejas aparecem em nossa história como incentivadoras da educação e da saúde. Na educação representada pelos colégios São Luís, Cônsul Carlos Renault, seminários de Azamuja e do Sagrado Coração de Jesus, e também da Unifeb, cuja semente foi lançada na década de 30 com um curso de filosofia. Na saúde, pelos hospitais evangélicos, hoje imigrantes, Azamuja e Dom Joaquim, cuja função social que dispensa comentário. As fábricas de tecidos e fiação, sinônimos do pioneirismo catarinense na indústria têxtil, foram iniciativas de gente simples, de imigrantes corajosos, de vendeiros que apostaram na possibilidade. Hoje, nos orgulhamos do nosso parque fabril, bastante diversificado, soberano e representado pela Associação Comercial e Industrial de Brusque. Destacamos o papel da classe operária, símbolo da força transformadora e geradora das riquezas, bem como de todos os segmentos que integram a força de trabalho que constrói a história de nossos tempos. Reverenciamos a figura dos bravos lavradores. Hoje, eles são a minoria na pirâmide socioeconômica, porém, foram os pioneiros, deram origem à classe operária e nos deixaram um rico legado de hábitos, costumes e tradições, traços da nossa cultura, da nossa identidade, do nosso perfil social de brusquenses. Assim, senhor presidente, as congratulações são para todas as classes e todas as profissões. Não podemos deixar de, pelo menos, citar o Clube Atlético Carlos Renault e o Clube Esportivo Paysandu, duas legendas da nossa história, os clubes de serviços, séquitos dos movimentos leônicos e rotarianos, o Instituto Santa Inês, ícone da educação especial em Santa Catarina, as damas de caridade, enfim, todas as instituições nascidas das bases comunitárias, com o objetivo de servir o homem e fazer prosperar o bem comum. Portanto, senhoras e senhores vereadores, nas comemorações dos 160 anos de fundação de Brusque, quero dedicar uma homenagem exclusiva ao voluntário. Chegamos ao estágio que chegamos pela ação voluntária de pessoas anônimas. A sociedade brusquense sempre contou com a figura de seus altruístas, gente presente e sempre pronta a servir e fazer prosperar a felicidade coletiva. Hoje, o Estado mais presente e responsável por muitas demandas, com diversificada ação no campo das políticas públicas. Há bem pouco tempo atrás,
Esperar pelo Estado era tempo perdido. Daí a figura da sociedade civil em suas iniciativas de fazer acontecer e buscar resultados. Feita esta ligeira e esparsa reflexão para reverenciar a nossa história, volto minhas atenções aos nossos homenageados desta noite. Estamos distinguindo com a cidadania honorária gente do senso comum, da vida cotidiana, figuras que criaram fortes vínculos com a história nos últimos 50 anos, que aqui se estabeleceram e vestiram a camisa de nosso modo de ser e de viver. São pessoas que aqui chegaram pelas mais variadas motivações, consolidaram estabilidade e contribuíram para os avanços e conquistas. A vida brusquense da professora Ione Terezinha Hassmann começou nos anos 2000, quando ela escolheu o berço da fiação como um meio de possibilidades. Desde então, adotou a Escola de Educação Básica Feliciano Pires e depois, em seguida, Dom João Becker, como templo profissional para o exercício de seu sacerdócio no magistério. Muito bem credenciada em pedagogia e didática, assumiu a tarefa de semear nos corações juvenis a luz do saber, da virtude e do dever, construindo uma forte relação com a comunidade escolar, tornando-se uma educadora festejada, junto às gerações de estudantes que contracenaram com ela no sagrado ambiente de sala de aulas. Ao lado de seu companheiro, Jair Hassmann, construiu uma família de melhor perfil. Geraram e encaminhando os filhos Anderson e Endrigo Hassmann, fruto do sagrado matrimônio. Desta forma, professora Ione, fica uma gratidão imorredora de Brusque, com o simpático município catarinense de Lontras, por nos agraciar com uma educadora que se incorporou e vestiu as nossas cores. O empresário Carlos Maurício Jativa Alban é o brusquense que veio de longe, da comunidade de Ambato, no Equador. Sua trajetória Brusque é digna de seriado cinematográfico, marcado pela determinação, aventuras e paixão. Determinação ao se propor ao repatriamento. A aventura ao renunciar seus próprios hábitos, costumes e tradições para tentar a vida no Brasil. Paixão ao se encantar pela jovem brusquense Jaqueline Gamba. Após, formado em administração de empresas, os Alban queriam Maurício de volta para auxiliar os negócios da família. Nesse estágio, a voz do coração falou mais alto e ele escolheu ficar em Brusque, ao lado de sua amada. Nessa trama, valeu a súplica do sogro Adalberto Gamba, que não queria se afastar da única filha. Maurício disse ao sogro que tinha um diploma de administração, uma TV e $2.000 ganhos de seu pai,
Daí em diante, enveredou-se pelo mundo dos negócios têxteis, com as oportunidades que começaram com sua sogra, passando pelo senhor Gilberto Menel e Nanete Têxtil, Valdir Davaruski e tantos outros parceiros no amplo universo das atividades socioeconômicas até o surgimento da Latina Têxtil e empresas derivadas. Eis o arrojo e a perseverança do empreendedor rumo à prosperidade. Independência, soberania e cumprimento das funções sociais de gerar empregos e riquezas. O professor Günther Lothar Persche é aquele brusquense polivalente e de múltiplos envolvimentos sociais. Deixou o berço paterno aos 17 anos para ser protagonista das próprias iniciativas em busca da profissionalização na FURB. Graduou-se em processamento de dados, administração de empresa, administração de recursos humanos e gestão moderna de negócios. Aproveitou seu potencial acadêmico e doutorou-se em educação pela Universidade Católica da província argentina de Santa Fé, como também em ciências jurídicas pela Fundação Educacional de Brusque e professor da Unifeb. Esse colecionador de meritórias graduações contemplou sua invejável trajetória como reitor da Unifeb por 2 mandatos entre os anos de 2011 e 2019. Ao olhar para trás, ele recorda de suas passagens pelo Grupo Bunge, Banco do Brasil, Associação Industrial e Comercial de Azambuja, Presidência da CAF, FAPESC, Comitê de Implantação do Centro de Informações de Brusque e sua participação por vários conselhos municipais. Brusque tem uma dívida com o município paranaense de Guarapuava, que nos emprestou essa figura humilde e fidalga. Nossa gratidão é extensiva à sua companheira Eunice e sua filha Júlia. Ele e Eunice chegaram aqui em 1991 e se incorporaram para valer. O empresário Fernando José de Oliveira se estabeleceu em Brusque a partir do ano de 1995. Esse simpático mineiro de Formiga veio para Blumenau, onde se graduou na Escola Técnica Hermann Hering e atendia o Vale de Itajaí com suas demandas profissionais. Nas suas andanças, logo se encantou por Brusque, atraído por nossa gente e por vislumbrar possibilidades de negócios. O detalhe é que ele não veio sozinho para uma aventura. Trouxe consigo a próspera e organizada Valpa, instaladora comercial elétrica, confiante na decisão certa. Pessoa de acedada sensibilidade, infiltrou-se em nosso ambiente social, com destacada passagem pelo Sindicato das Indústrias, Construção e do Imobiliário, Sindicato das Indústrias de Cervejas, conselheiro de administração da cooperativa Sicredi, Vale Litoral
e diretor de assuntos de prestação de serviços da Associação Comercial e Industrial de Brusque. Municipalizou seu nome pela refinada qualidade dos serviços Valpa, cuja prosperidade derivou a Megawart, instaladora elétrica, e a Zembier, cervejaria limitada. Fernando é aquele empreendedor ativo e participativo, sempre embalado por seus envolvimentos voluntários. Ao lado de sua companheira Renilda, Rosa Regis, e dos filhos Vitor Hugo e Fernanda Regis, foram pessoas que só apertaram e apertam com Brusque e sua gente. O professor João Ricardo chegou a Brusque em 1993, vindo do verdejante oeste catarinense, da comunidade de Ouro Verde, distrito de Abelardo Luz. Esse filho de agricultores, no broto de sua adolescência, teve um atrito com a enxada e partiu em busca da própria formação como meio de possibilidades. Em Brusque, formou-se em filosofia na Unifeb, com habilitação em filosofia, história e sociologia. Pós-graduou em História e Geografia do Brasil pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Registro, Estado de São Paulo. Especializou-se em gestão escolar e pós-graduou-se na mesma área do conhecimento. Construiu sua família ao lado de Cleide Vinotti, aliança que gerou Felipe Vinotti e Ricardo. Professor ovacionado pelo talento didático e pedagógico, convive em sala de aulas, semeando os rudimentos do saber. Saber este científico nas áreas de história, filosofia, cidadania e ética. Com uma passagem pela educação fundamental e média, João Ricardo atualmente leciona na escola Professora Augusta Dutra de Souza, atua como assessor de gestão na Escola de Educação Básica Dom João Becker e assessor pedagógico da área da Prefeitura Municipal de Brusque. No silêncio de uma vida discreta, recebe a vitória do povo brusquense, que ele homenageia com o preito de muita gratidão. O doutor Eugênio José Paiva Maciel se estabeleceu em Brusque a partir de 1993, proveniente do município carioca de São João do Meriti. Aqui chegou graduado em medicina pela conceituada Universidade de Medicina de Vassoura e já especializado em terapia intensiva. A vinda foi um convite profissional de ocasião e seu destino foi o nosso veterano Hospital de Azambuja, onde atua até hoje. Naquela casa de saúde, destacou-se como chefe da unidade de terapia intensiva, diretor clínico, coordenador do Centro Hospitalar de Transplantes, diretor técnico, idealizado e coordenador da unidade de terapia intensiva da UTI Covid-19. Paralela ao seu longevo vínculo com a Azambuja, atua desde 1993 como médico intensivista na UTI do Hospital Santa Isabel.
no silêncio das UTIs, quase no anonimato, o doutor Eugênio exerce o seu sagrado sacerdócio da ciência médica, de aliviar e de levar o lenitivo dos que suplicam pela vida. A ciência da medicina é incontestavelmente a mais humana das ciências. As experiências do Dr. Eugênio de se alegrar com os que retornam, o de chorar com os que se vão para a eternidade, deve ser única e inefável. Portanto, essas homenagens são endereçadas também à sua esposa Fernanda Nalu Marcola e ao filho Igor de Paula Maciel. Há bem pouco tempo, a sociedade viveu momentos de comoção com a notícia de que o Dr. Humberto Martins Fornari havia se infectado pelo vírus da Covid-19. É a bem-querença popular a um médico simpático e sempre pronto aos que recorrem à sua proficiência, dedicação e ternura no trato. Em pânico, nossa sociedade acompanhou a dedicação e a preocupação deste médico em seus reiterados apelos, quase em forma de súplica, para nos proteger de um vírus, de uma doença que não tem e não tem vacinas. Das suas mais recentes ações, guardamos o centro de triagem Covid-19, as barreiras sanitárias, o monitoramento constante dos indicadores, busca de novos leitos de UTI e repasse ao Hospital de Azambuja. Isto é só para relembrar o seu comprometimento com o drama. O Dr. Funari chegou a Brusque em 1997 para atender e fazer parte do corpo clínico do Hospital Evangélico. Ele veio do município rio-grandense de Arvozerinha, já formado pela Universidade Federal de Pelotas, com especialização nas áreas de clínica médica, anestesiologia e psiquiatria. Antes de chegar aqui, teve ligeira passagem por Florianópolis e Indaial. Seu extenso currículo acumula em pol de realizações brilhantes, produto do conhecimento e envolvimento da pública e com as bases mais populares da sociedade. Incluímos nessa distinção a participação de sua companheira, Virgínia Capli, e dos filhos Pedro Henrique, João Vitor e Luiz Fernando, e Luiz Eduardo. Delfino João Schaeffer é outra pérola dos nossos tempos. Eu digo nossos tempos porque nós estudamos juntos no Colégio São Luís. Tempo da professora Yolanda, que era a diretora. Seu nome é imediatamente vinculado a uma das nossas mais tradicionais famílias, com histórias e envolvimento desde os tempos coloniais. Ele herdou para si o perfil ético e moral de seu pai, o nosso respeitado Dr. Nica, de recente e saudosa memória. Delfino nasceu em Blumenau, mas veio para Brusque ainda menino.
Formou-se em medicina no município mineiro de Itajuba e fez residência médica na capital carioca. Quando retornou para o torrão natal de seus pais, trazendo consigo a especialidade em ginecologia e obstetricia, medicina do tráfico e medicina do trabalho. Daí em diante, vem enriquecendo sua história profissional com passagens como gerente técnico e diretor clínico do Hospital Evangélico e Maternidade Cônsul Carlos Renault. Perito médico no Departamento Autônomo de Saúde Pública, Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, médico do trabalho nas empresas Simples, Fábrica de Tecido Carlos Renault, Sancris, Bittner, Irmãos Krieger, sócio fundador da Unimed de Brusque, ao lado de sua companheira Sandra Lúcia, encaminho os filhos Thaisa, Ticiane, Suzana, João Carlos e João Delfino. Homem de forte vínculo religioso, partilhou as experiências da ciência médica a serviço do bem comum, atuando como palestrante e conferencista sobre os mais variados temas de interesse social e de saúde pública. Muito mais que sua sólida formação, há de se destacar a sensibilidade e o sentimento humanitário que sempre teve, e sempre muito simpático no acolhimento dos que lhe confiaram o segredo do corpo. A professora Rosemary Glatz é um nome que imediatamente nos remete à Unifeb e à pesquisa histórica, dentre outras tantos feitos decorrentes dos seus laços profissionais e sociais com Brusque e sua gente. Da Receita ficará as marcas da ciência, analista tributária e das suas funções de chefe na agência de Brusque, com exemplos da servidora assertiva na observância da ética profissional e do dever. Da Unifeb, a sua investidura como magnífica reitora do Centro Universitário e presidente da Fundação Educacional, com uma carreira fértil e de dedicação à profissionalização da juventude, marcando passagem como professora. Pró-reitora de pós-graduação, pesquisa, extensão e cultura, na história, memória e patrimônio, é um patrimônio cultural. Também no Conselho Editorial, no Conselho Universitário e na Associação dos Professores e Funcionários. Da pesquisa, história, uma coleção de artigos científicos, crônicas e de vários publicados, cuja tônica envolve a colonização alemã, italiana e polonesa no Vale do Itajaí, sendo a mais recente Brusque, os 60 e o 160. Uma brilhante peça da nossa história. Essa trajetória literária que renderam meritoriamente uma cadeira na Academia de Letras do Brasil, seccional de Guabiruba, as marcas da atuação da professora Rosemary passaram pela Casa de Brusque, Contur, Acib, Vale dos Terês,
a Vígua e na Escola de Administração Fazendária. Essa taioense chegou a Brusque nos idos de 1900, trazendo em sua bagagem um mestrado em administração pela FURB, uma graduação em administração e pós-graduação em auditoria contábil pela Univale e um coração que se apaixonou por Brusque. Essa distinção pública são também endereçadas ao seu esposo Carlos Roberto Maia e aos seus filhos Ariel, Luan, Ana, Marcele e Sara. Senhor presidente, senhora e senhores vereadores, passarei discorrendo sobre os feitos e currículos em história são brusquenses por esse gesto solene. Os representantes estão legitimando o óbvio, que é a vida social dessas pessoas que adotaram Brusque. A homenagem recai sobre figuras que há muitos anos vivem o dia da cidade, integrados, prestando e contribuindo com a prosperidade coletiva. No propósito de para os centros do município, surgiu também a ideia de recuperar o cívico da cidadania. Assim, o plenário, as pessoas que hoje homenageamos, temos plena consciência da existência de outros nomes que desejamos fazer lembrar em igual oportunidade. Ao encerrar, em nome da renovo cumprimentos a todos os homenageados, extensivos às suas esposas e esposo, filhos, filhas, nós, senhoras e senhores vereadores. Foi desta forma que procurei interpretar. Muito obrigado. Obrigado, vereador Zé Canaro. Ouviremos neste momento a música Gente Humilde, de Chico Buarque, interpretada pelos músicos Luiz e Clemente e Alexandre Stoll. Tem certos dias em que eu penso em minha gente e fico assim, todo o meu peito se apertar, porque parece que acontece de repente, como um desejo de eu viver sem me notar, igual a como quando eu passo num subúrbio, eu muito bem vindo de trem de algum lugar, e aí me dá como uma inveja dessa gente que vai em frente sem nem ter com quem contar. Tem certos dias em que eu penso em minha gente e sinto assim todo o meu peito se apertar, porque parece que acontece de repente,
feito um desejo de eu viver sem me notar, igual a como quando eu passo num subúrbio, eu muito bem vindo de trem de algum lugar, e aí me dá como uma inveja dessa gente que vai em frente sem nem ter com quem contar. São casas simples com cadeiras na calçada e na fachada escrito em cima que é um lar. Pela varanda flores tristes e baldias, como alegria que não tem onde encostar. E aí me dá uma tristeza no meu peito, feito um despeito de eu não ter como lutar. E eu que não creio, peço a Deus por minha gente. É gente humilde, que vontade de chorar. É gente humilde, que vontade de chorar. É gente humilde, que vontade de chorar. Obrigada. Convido o primeiro secretário para proceder à leitura do decreto legislativo da senhora Ione Terezinha Hassmann. Decreto Legislativo número 3, de 1º de setembro de 2020. O presidente da Câmara Municipal de Brusque faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º, fica concedido o título de cidadã honorária à senhora Ione Terezinha Hassmann. Artigo 2º, este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º, revogam-se as disposições em contrário. Sala das Sessões, em 1º de setembro de 2020. Convido a senhora Ione Terezinha Hassmann para receber das mãos do vereador José Zancanaro o título de cidadã honorária do município de Brusque. Convido o primeiro secretário para proceder à leitura do decreto legislativo da senhora Rosemary Glatz. Decreto Legislativo número 11, de 22 de setembro de 2020. O presidente da Câmara Municipal de Brusque faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º, fica concedido o título de cidadã honorária à senhora Rosemary Glatz. Artigo 2º, este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º, renovam-se as disposições em contrário. Sala das Sessões, em 22 de setembro de 2020. Convido a senhora Rosemary Glatz para receber das mãos da vereadora Ana Helena Bos o título de cidadã honorária do município de Brusque. Convido o primeiro secretário para proceder à leitura do decreto legislativo do senhor Ginter Lotter Perti. Decreto Legislativo número 5, de 1º de setembro de 2020. O presidente da Câmara Municipal de Brusque faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º,
fica concedido o título de cidadão honorário ao senhor Günther Lothar Pertsch. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Renovam-se as disposições em contrário. Sala das Sessões, em 1º de setembro de 2020. Convido o senhor Günther Lothar Pertsch para receber das mãos do vereador Gerson Luiz Morelli o título de cidadão honorário do município de Brusque. Convido o primeiro secretário para proceder à leitura do decreto legislativo do senhor Delfino João Scheffer. Decreto legislativo número 10, de 22 de setembro de 2020. O presidente da Câmara Municipal de Brusque, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão honorário ao senhor Delfino João Scheffer. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário. Sala das Sessões, em 22 de setembro de 2020. Convido o senhor Delfino João Scheffer para receber das mãos da presidência o título de cidadão honorário do município de Brusque. Convido o primeiro secretário para proceder à leitura do decreto legislativo do senhor Eugênio José Paiva Maciel. Decreto legislativo número 8, de 16 de setembro de 2020. O presidente da Câmara Municipal de Brusque, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão honorário ao senhor Eugênio José Paiva Maciel. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário. Sala das Sessões, em 16 de setembro de 2020. Convido o senhor Eugênio José Paiva Maciel para receber das mãos do vereador Rogério dos Santos o título de cidadão honorário do município de Brusque. Convido o primeiro secretário para proceder à leitura do decreto legislativo do senhor Humberto Martins Fornari. Decreto legislativo número 9, de 22 de setembro de 2020. O presidente da Câmara Municipal de Brusque, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão honorário ao senhor Humberto Martins Fornari. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário. Sala das Sessões, em 22 de setembro de 2020. Convido o senhor Humberto Martins Fornari para receber das mãos do vereador Jean Daniel dos Santos Pirola o título de cidadão honorário do município de Brusque.
Convido o primeiro secretário para proceder à leitura do decreto legislativo do senhor Carlos Maurício Játiva Alban. Decreto Legislativo número 4, de 1º de setembro de 2020. O presidente da Câmara Municipal de Brusque faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão honorário ao senhor Carlos Maurício Játiva Alban. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário. Sala das Sessões, em 1º de setembro de 2020. Convido o senhor Carlos Maurício Játiva Alban para receber das mãos do vereador Cleiton Luiz Bittelbrum o título de cidadão honorário do município de Brusque. Convido o primeiro secretário para proceder à leitura do decreto legislativo do senhor Fernando José de Oliveira. Decreto legislativo número 6, de 16 de setembro de 2020. O presidente da Câmara Municipal de Brusque faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão honorário ao senhor Fernando José de Oliveira. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário. Sala das Sessões, em 16 de setembro de 2020. Convido o senhor Fernando José de Oliveira para receber das mãos do vereador Claudemir Duarte Tuta o título de cidadão honorário do município de Brusque. Convido o primeiro secretário para proceder à leitura do decreto legislativo do senhor João Ricardo. Decreto Legislativo número 7, de 16 de setembro de 2020. O presidente da Câmara Municipal de Brusque faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão honorário ao senhor João Ricardo. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário. Sala das Sessões, em 16 de setembro de 2020. Convido o senhor João Ricardo para receber das mãos do vereador Marcos Deichmann o título de cidadão honorário do município de Brusque. A mesa diretora faculta o uso da palavra ao senhor Ginter Lotter Perche, que se pronunciará em nome dos homenageados. Excelentíssimo senhor vereador Ivan Roberto Martins, presidente da Câmara Municipal de Brusque. Excelentíssimo prefeito Jonas Pagli, aqui presente. Excelentíssimo senhor vereador José Zancanaro,
conduziu as honras aos homenageados. Em seu nome, estendo os cumprimentos aos demais vereadores, servidores públicos desta respeitável Casa Legislativa, nossos familiares, amigos convidados e os profissionais da imprensa, meus colegas homenageados, faço questão de nominá-los em ordem alfabética: Carlos Maurício Jativa Alban, Delfino João Schaeffer, Eugênio José Paiva Maciel, Fernando José de Oliveira, Humberto Martins Fornari, Ione Terezinha Hasman, João Ricardo e Rosemary Gladys. É com imensa satisfação e alegria que eu e meus colegas homenageados tomamos conhecimento da decisão desta Casa Legislativa a partir da iniciativa dos senhores vereadores em homenagear pessoas que, por diversas circunstâncias, escolheram Brusque como domicílio residencial e social com o título de cidadão honorário. Registro aqui a minha gratidão em particular ao vereador Gerson Luiz Morelli, a especial deferência desta, que é considerada a Casa do Povo, de quem partiu a iniciativa desta homenagem com a aprovação dos seus pares para a concessão desta distinção institucional. Agradeço também aos colegas homenageados que confiaram a mim a honra de representá-los nesta fala. Tenho absoluta convicção que qualquer um dos agraciados com a condecoração o faria de forma brilhante e emocionada. Recebi o currículo de todos e confesso que precisaríamos de várias sessões para enaltecer a trajetória de cada um dos colegas. Resumir em palavras o porquê das indicações destes cidadãos que se destacaram em nossa comunidade é um grande desafio para qualquer orador, por mais experiente que ele seja. Por isso, muito obrigado pela confiança de vocês. Eu e meus colegas somos lembrados hoje não apenas porque nascemos em outras cidades, e no caso do nosso colega Maurício, em outro país, mas sim devido ao destaque em atividades pessoais e profissionais, pelo envolvimento em causas coletivas, na participação direta da formação de cidadãos melhores e pela preocupação em fazer sempre o melhor que podemos. Para algumas pessoas pode parecer apenas mais uma homenagem. Entretanto, para nós que aqui estamos recebendo esse título, tenho plena certeza que, além de reconhecimento pelo papel desempenhado na nossa sociedade, ele representa um grande estímulo para seguirmos em frente em nossa caminhada, com muito mais afinco, dedicação e plena certeza que tudo vale a pena ser realizado. Por ser apenas o que somos, somos merecedores desta honraria? Por certo, sempre achamos que podemos fazer mais e melhor. Por isso, este título recebido hoje não é o fim, e sim o meio de uma história que ainda temos muitos capítulos para escrever. Histórias que, de individuais, passaram a ser coletivas, que se misturaram e que constroem essa cidade que tanto amamos, chamada Brusque. Neste momento, é impossível não recordar do meu pai, Franz Perti. Lembro que, ainda criança, ouvia ele dizer: filho, o mundo é seu lar, não um único e específico local de nascimento. Isso porque meu pai foi expulso do lugar onde nasceu por questões étnicas. Sou filho, portanto, de um refugiado, que sempre afirmou que o nosso país é um paraíso. Por isso, receber o título de cidadão honorário de Brusque, cidade que não nasci, mas que me acolheu, representa algo muito especial e verdadeiramente marcante na minha vida e na vida daquele que sempre foi para mim o meu maior exemplo de trabalho, dedicação e gratidão, meu pai. Como um cidadão do mundo, que ele sempre me incentivou a ser,
me torno hoje um cidadão de Brusque, essa cidade que eu e minha esposa Eunice escolhemos para receber a nossa filha Júlia. Além disso, foi aqui que vivi grandes momentos da minha história. Tenho muito orgulho das relações que construí nesses últimos anos, pois acredito que as pessoas são a parte mais importante em qualquer circunstância. Durante minha trajetória, que continuará sendo assim, não me deixei seduzir por duas coisas que geralmente destroem um ser humano: os bens materiais e o poder. Como administrador, sempre estive envolvido nas causas coletivas. Destaco minha paixão pela vida acadêmica. Já se passaram 21 anos neste percurso e tive o privilégio de, como já citado anteriormente, ser eleito presidente da FEB e reitor da Unifeb, nossa universidade comunitária, por 8 anos, o que oportunizou, junto com uma grande equipe, deixar alguns legados que transformam a vida de inúmeras pessoas de nossa região, como a criação de diversos cursos com destaque para as áreas de engenharia e saúde. Ao olhar para trás, sinto uma gratidão por ter estado à frente na criação daquilo que parecia impossível, o curso de medicina e da residência médica em nosso município. Também na condição de presidente da ACAF, Associação Catarinense das Fundações Educacionais de Santa Catarina, pude contribuir levando o nome de Brusque sempre comigo, no processo de aproximação junto ao governo do Estado e da Assembleia Legislativa Estadual, a LESC, que culminou na preservação e ampliação dos valores das bolsas de estudo do artigo 170, tão importante para milhares de estudantes catarinenses. Mas meus colegas homenageados não me escolheram somente para ouvir sobre mim, por isso, quero direcionar a atenção de vocês para um breve resumo também da trajetória de cada um, enaltecendo seus legados para a comunidade brusquense. Sem dúvida, trata-se de um seleto grupo de pessoas reconhecidamente proativas, que concentraram as suas forças e ações num circuito de influências positivas e coletivas. Novamente seguirei a ordem alfabética. Por esse motivo, começo com o administrador Carlos Maurício Jativa Alban, que construiu a sua história no mundo empresarial e, após muita dedicação, aperfeiçoamento, trabalho duro e observação das oportunidades de mercado, criou empreendimentos que geram empregos, tributos e qualidade de vida para muitas pessoas. Um empreendedor nato que se reinventa a todo momento em busca da inovação nos seus negócios. Apaixonado pela vida, carrega outra qualidade a se destacar: o seu envolvimento de forma voluntária em diversas causas em prol da cidade de Brusque. Delfino José Schaeffer, médico, dedicado a defender as causas da área da saúde e bem-estar do próximo, profissional atuante e sempre presente em diversas entidades governamentais e organizações privadas, homem de muita fé e grande envolvimento voluntário em causas coletivas que buscam a qualidade de vida. Fundador e precursor de diversos serviços da área da saúde do nosso município. Um dos pioneiros do cooperativismo na área da saúde em Brusque. Refiro-me à constituição da Unimed. Um ser humano carismático, ético e que sempre carrega uma palavra de conforto e otimismo por onde passa. Eugênio José Paiva Maciel, também um profissional da medicina, dedicado a salvar vidas daqueles que passam por momentos graves e delicados em uma UTI, unidade de terapia intensiva. Defensor constante e ativo de uma infraestrutura de saúde diferenciada, profissional e com propósitos humanitários para a nossa cidade. Acostumado a enfrentar situações repletas de desafios e complexidade, tornou-se uma pessoa que valoriza a vida.
Exerceu várias funções administrativas e participa da atual gestão do Hospital Arquidiocesano Cônsul Carlos Renault, mais conhecido como Hospital de Azambujas. E demonstrou nesses últimos meses muito empenho, coragem e profissionalismo na linha de frente no combate da pandemia de Covid-19. Fernando José de Oliveira, empresário do segmento da construção civil e, mais recentemente, da indústria da cerveja. É obstinado em gerar novas riquezas e, assim, proporcionar empregos e bem-estar ao cidadão brusquense. Com grande envolvimento comunitário, doa o seu tempo para atuar em entidades ligadas ao sindicalismo, ao associativismo e ao cooperativismo local e regional. Possui grande capacidade realizadora, estando em diversas frentes voltadas a ações coletivas e de interesse empresarial e social da nossa comunidade. Humberto Martins Fornari, médico, preocupado com o seu entorno e praticamente desde a sua chegada em Brusque, apresenta-se envolvido em questões comunitárias de entidades ligadas à área da saúde. Devemos registrar a sua incansável e contínua luta por um melhor sistema de saúde para Brusque. Sua dedicação e experiência em mais de 20 anos na saúde pública o transformaram, a partir de 2017, no principal gestor da área de saúde do município. Em seu dia a dia, desenvolve uma verdadeira revolução na administração pública da saúde do município. São várias ações desencadeadas, seja nos serviços, nos diversos programas, nas obras de infraestrutura, na profissionalização dos servidores, entre outras que, consequentemente, transformam a realidade até então. Nos últimos meses, vem enfrentando de forma exemplar a pandemia de Covid-19, obtendo resultados que servem de referência a outras regiões. Ione Terezinha Hasman, educadora com 40 anos de dedicação no processo de transformar vidas, exercendo com maestria a profissão que gera todas as outras profissões. Acredita que no exercício da docência torna-se muito mais intenso e transformador quando praticado com muito amor e comprometimento. Sua experiência de 20 anos na gestão escolar a torna uma referência e fonte inspiradora para outros profissionais mais jovens. Realiza do seu modo uma revolução silenciosa, com a formação de pessoas cada vez mais capacitadas para o desenvolvimento das mais variadas profissões. João Ricardo, outro abnegado pela transformação de jovens em adultos habilitados, em construir uma sociedade cada vez melhor e capaz de manter uma nação justa para todos. Além de lecionar em escola de ensino fundamental, atua na gestão escolar da rede pública municipal, prestando um trabalho imprescindível para o nosso município. Construiu uma trajetória profissional que o destaca a ponto de ser hoje um dos homenageados neste ato público. Segue transformando cidadãos conscientes de seus direitos e obrigações para promover o bem comum de uma sociedade e de um país melhor. Rosemarie Glatz, administradora que conciliou sua vida profissional entre a administração pública federal e a academia. Fico muito à vontade para falar de uma amiga de muitos anos, tanto que a apoiei abertamente nas eleições internas para que estivesse hoje à frente da nossa Unifeb. Também sempre dedicada às questões comunitárias, com participação efetiva no associativismo e nas entidades que preservam a nossa história. Como escritora, nos brinda, por meio de seus registros e obras literárias, com a oportunidade de compreender as nossas origens e de realizar verdadeiras viagens no tempo, no contexto de uma época. Com a sua dedicação ao ensino universitário, somado à sua comprovada competência, podemos esperar ainda muitos feitos que contribuirão para tornar a nossa universidade comunitária e, consequentemente, Brusque, numa grande referência estadual. Tenho certeza que, sob o seu comando, a Unifeb dará todos os passos necessários para sua expansão de forma gradual, planejada e responsável.
E para concluir esta fala, não era objetivo, mas creio que me alonguei um pouco, posso afirmar com muita tranquilidade que todos os colegas homenageados possuem uma característica que os diferencia: sua forma de a sua forma de reagir perante a eventuais erros ou obstáculos que ocorrem com certa frequência na evolução do ser humano, pois buscam rapidamente contornar os desafios com respostas criativas, capazes de obter o sucesso como consequência. E o sucesso raramente excede o nível de desenvolvimento pessoal. É algo que a pessoa atrai por aquilo que se tornou, ou seja, por aquilo que realmente é. Neste momento de homenagem, queremos sinceramente expressar a nossa gratidão a todas as pessoas que ao longo de nossas vidas colaboraram ou ainda colaboram para o bem-estar e o desenvolvimento da nossa cidade. Todos são responsáveis para que a obra iniciada pelos primeiros imigrantes que aqui chegaram tenha continuidade e perpetuidade ao longo do tempo e da história. Que o Ser Supremo sempre nos proteja e acompanhe nesta caminhada, e que a paz, a sobriedade e a confiança reinem em nossas mentes. Deixo em meu nome e de todos os homenageados nossos sinceros agradecimentos pelo título recebido. Reiteramos sempre o nosso compromisso em participar ativamente na construção de uma sociedade melhor. Somos o que somos e, a partir de agora, somos oficialmente cidadãos de Brusque. Muito obrigado. Concedo a palavra ao senhor Jonas Oscar Paigli, prefeito municipal de Brusque, para a sua mensagem. Quero cumprimentar o excelentíssimo senhor vereador Ivan Roberto Martins, presidente da Câmara Municipal de Brusque, e estendo aos demais vereadores, homenageados e presentes minha sincera saudação. Hoje é um dia de alegria, de reconhecimento e de homenagear personalidades importantes da nossa querida cidade. E com imenso prazer que o Poder Executivo de Brusque venha à Casa Legislativa estender seus cumprimentos a estas 9 pessoas que merecidamente recebem hoje o título de cidadão honorário de nossa cidade. Brusque, ao longo de sua história, soube acolher muito bem, não só os nascidos aqui, mas também aqueles que escolheram o nosso município para viver, empreender e fazer o bem. Desde a época da colonização, com as primeiras levas de imigrantes, liderados por Barão de Solimburgo, nossa terra sempre encantou aqueles que aqui chegaram. E como é fácil gostar de Brusque. Nosso povo acolhedor, uma terra cheia de oportunidades, que dão garra e coragem a todos que por aqui aportam. Ser cidadão honorário de Brusque não é apenas um título público. Ser cidadão honorário é ter a missão renovada em construir uma nova cidade a cada dia, trabalhar sempre mais e fazer o bem coletivo, pensando sempre no engrandecimento do município. Como prefeito, não poderia de estar presente nesta sessão histórica, que seria realizada em agosto, mas que, por conta da pandemia, teve que ser transferida para agora. E nunca é tarde para homenagear todas as senhoras e senhores aqui presentes. Ao novamente cumprimentar o presidente da Câmara Municipal, o excelentíssimo
senhor vereador Ivan Roberto Martins, agradeço a todos os vereadores que, por esta oportunidade, no ano em que Brusque comemora 160 anos de fundação. Salve Brusque imortal! Ouviremos neste momento a música A Paz, de Gilberto Gil. A paz invadiu o meu coração, de repente me encheu de paz, como se o vento de um tufão arrancasse os meus pés do chão, onde eu já não me enterro mais. A paz fez o mar da revolução invadir meu destino. A paz, como aquela grande explosão de uma bomba sobre o Japão, fez nascer o Japão na paz. Eu pensei em mim, eu pensei em ti, eu chorei por nós. Que contradição, só a guerra faz nosso amor em paz. Eu vim parar na beira do cais, onde a estrada chegou ao fim, onde o fim da tarde é lilás, onde o mar arrebenta em mim, o lamento de tantos ais. A paz. Agradecemos a presença das autoridades que vieram prestigiar esta solenidade, bem como a todos os convidados que ilustram esta celebração. Em especial, cumprimentamos os homenageados desta noite, bem como a imprensa presente neste evento cívico e os músicos, Luiz Clemente e Alexandre Stoll, arte educadores da Fundação Cultural de Brusque, que abrilhantaram esta cerimônia. Convido a todos para, em posição de respeito, acompanharmos a execução do hino do município. Foi aqui neste vale tranquilo, entre os montes e o rio escondido, e há 100 anos atrás um fugido, que brilhante surgiu destemido, os heróis palmilhando o roteiro, sobre o solo que audaz desbravou, esse único lugar pioneiro, a semente de Brusque plantou. Salve Brusque imortal, no recesso dos teus lares ressoa nos ares o cantar triunfal do progresso, pela voz singular dos teares. Salve Brusque imortal. Sobre as áreas fecundas da terra,